Obrigado, sim. Estimados irmãos e estimadas irmãs, o palestrante de hoje é de casa, né, Dario? Nosso querido irmão Dario, lá da Casa do Caminho, e que hoje vai nos trazer como tema explicações do Mestre, do livro Jesus no Lar, capítulo 3. Ô Dario, mais uma vez, seja muito bem-vindo, viu? Dê-nos o seu recado, nós estamos ávidos dele. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos novamente então pedir a Deus que nos abençoe, que nos ampare e que todos nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Capítulo 3 do livro Jesus no Lar, pelo Espírito Neio Lúcio. Vamos ler a mensagem para que nós possamos ter material para a gente conversar nesta manhã. Lembrando que esse livro foram relatos extraídos na época de Jesus, as lições que Jesus passava na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum. Jesus que convivera com Pedro, e ali durante todo o dia à noite ele explicava para aqueles que lá se encontravam as lições do Evangelho. E muitas passagens que nós temos hoje no Novo Testamento vieram da casa de Simão Pedro. Foi o primeiro culto cristão no lar feito na terra, foi feito na casa de Simão Pedro. Em plena conversação edificante, Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo comentários do mestre nos doces entendimentos do lar de Cafarnaum, perguntou de olhos fascinados pelas revelações novas. A ideia do reino de Deus em nossas vidas é realmente sublime. Todavia, como iniciar-me nela? Temos ouvido as pregações à beira do lago e sabemos que a boa nova aconselha, acima de tudo, o amor e o perdão. Eu desejaria ser fiel a semelhantes princípios, mas sinto-me presa a velhas normas. Não consigo desculpar os que me ofendem. Não entendo uma vida em que troquemos nossas vantagens pelos interesses dos outros. Sou apegada aos meus bens e ciumenta de tudo o que aceito como propriedade minha. Bom, está claro aqui que Sara, a esposa de Benjamim, esse criador de cabras, ela ouvira Jesus, as pregações, falar de perdão, de amor, mas ela não conseguia compreender a construção desse reino de Deus. Ela acreditava que estava difícil para ela, porque ela não conseguia perdoar, ela não conseguia desculpar, e muito menos desapegar-se das coisas dela em benefício das outras pessoas. Então o amor para ela estava inarrealizável, ela não conseguia fazer. Muitas dessas situações nós nos encontramos também. A dama confessava-se com simplicidade, não obstante o sorriso desapontado de quem encontra obstáculos quase invencíveis. Para isso, comentou Pedro, é indispensável a boa vontade. Com a fé em nosso Pai Celestial, aventurou a esposa de Simão. Atravessaremos os tropeços mais duros. Em todos os presentes, transparecia ansiosa expectativa quanto ao pronunciamento de Jesus, que falou em seguida a longo silêncio. Aí é que vem a explicação de Jesus para todos nós. Sara, qual é o serviço fundamental de tua casa? É a criação de cabras, redarquiu a interpelada curiosa. Como procedes para conservar o leite inalterado e puro no benefício doméstico?
Senhor, antes de qualquer providência, é imprescindível lavar cautelosamente o vaso em que ele será depositado. Se qualquer detrito ficar na ânfora, em breve todo o leite se toca de franco azedume e já não servirá para os serviços mais delicados. Jesus sorriu e exclamou: assim é a revelação celeste do coração humano. Se não purificarmos o vaso da alma, o conhecimento, não obstante superior, confundir-se com as sujidades de nosso íntimo, como que degenerando, reduzindo a proporção dos bens que poderíamos recolher. Em verdade, Moisés e os profetas foram valorosos portadores de mensagens divinas, mas os descendentes do povo escolhido não purificaram suficientemente o receptáculo vivo do Espírito para recebê-las. É por isso que os nossos contemporâneos são justos e injustos, crentes e incrédulos, bons e maus ao mesmo tempo. O leite puro dos esclarecimentos elevados penetra o coração como alimento novo, mas aí se mistura com a ferragem do egoísmo velho. Do serviço renovador da alma restará, então, o vinagre da incompreensão, adiando o trabalho efetivo do reino de Deus. A pequena assembleia, na sala de Pedro, recebia a lição sublime e singela, comovidamente, sem qualquer interferência verbal. O mestre, porém, levantando-se com discrição e humildade, afagou os cabelos da senhora que a interpelara e concluiu generoso: o orvalho no lírio alvo é diamante celeste, mas a poeira da estrada é gota, mas na poeira da estrada é gota lamacenta. Não te esqueça dessa verdade simples e clara da natureza. É a mensagem de hoje. Parece simples, mesmo porque todo o Evangelho de Jesus, ele foi tirado de circunstâncias comuns, da vida e do momento daqueles que conviviam com ele. Era a cabra, o pastoreio, as construções, as lavadeiras, os pedreiros rudes. E aí nós vamos encontrando as lições para pessoas simples. Jesus utilizava desse material, dessas imagens, dessas ilações, para poder tocar o coração daquele pessoal simples que convivia com ele. E da mesma forma chega aos nossos dias de hoje. A dúvida de Sara, nós também as temos. Quantos de nós conhecemos hoje o Evangelho através do Espiritismo, ou conhecemos a doutrina espírita como um todo, mas mesmo assim nós nos sentimos deslocados, muitas das vezes com dificuldade de aplicar, de vivenciar aquilo que nós estamos aprendendo. Veja bem que são muitas as imagens. Primeiro, construção do reino de Deus. Não tenhamos dúvida, olha, a mensagem de Jesus, ela é endereçada diretamente aos nossos corações. A construção do reino de Deus se faz dentro de cada um de nós. É a primeira lição que nós temos que pegar. Aí há uma lição do leite. Se nós pudéssemos fazer uma palestra sobre bebidas do Evangelho, nós vamos encontrar água viva, nós vamos encontrar azeite, nós vamos encontrar vinho, nós vamos encontrar o leite, o vinagre. Nós vamos encontrar. Agora, o leite é aquela passagem
do Evangelho que, quando Moisés estava, no deserto, à beira da cidade de Canaã, a terra prometida, ele manda um representante de cada tribo para averiguar o que estava lá naquela terra. 10 voltaram e falaram que a terra era inóspita, que havia monstros, que havia pessoas que comiam carnes humanas e não quiseram entrar. Josué e Caleb falaram que na terra prometida manava leite e mel. Na obra Paulo Estevão nós vamos ter a interpretação Gamaliel conversando com Saulo de Tarso no deserto, falando que Estevão, aquele pregador do Evangelho, adentrou na terra prometida, ou seja, um estado de espírito no Evangelho, e voltou das lições do caminho, nos trazendo o leite da sabedoria. Aí já interpretou o que é leite. E aqui na passagem nós vimos o leite do esclarecimento, do conhecimento, das informações que nós estamos tendo. É um alimento para nós. E o mel do amor divino. Então está aí, de certa forma, explicando para nós essa questão do leite, que é esse alimento puro que nos sustenta, que hoje nós temos através das lições que os Espíritos nos trazem, sempre baseado no Evangelho de Jesus. Sempre. Nós, espíritas, não estudamos outra coisa a não ser as lições morais do Cristo. Não podemos fugir disso. O que há de melhor na terra é o Evangelho de Jesus. Então, veja bem, o reino dos céus é dentro de nós, o leite é o conhecimento que nós estamos recebendo. E fala também do vaso. É o vaso. Sabemos que o personagem da obra Paulo Estevão, Paulo de Tarso, foi considerado vaso escolhido por Jesus. Vaso. O que faz um vaso? Um vaso, ele transporta um conteúdo. E Cristo quis que Paulo de Tarso fosse apenas vaso, só instrumento. É como se falasse com Paulo assim: você será o instrumento, o conteúdo será eu. Assim. Tem que transportar aquilo que é sublime, e não o que você é. Mais ou menos desse jeito. Vaso. E aqui a mensagem que nós estamos tendo, Jesus pega essa imagem: o que fazes com o leite na tua casa antes de beneficiá-lo, antes de servi-lo? É necessário lavar o vaso, é necessário limpar a ânfora, para que depois, possa colocar ali o leite, para que ele não possa azedar. Senão ele vai perder o trabalho de muitos benefícios. Ele vai servir para alguma coisa, mas não vai servir para a finalidade a qual foi destinado. E aí Jesus vai falar assim também, é o conhecimento da revelação. E nos fala então que Moisés e os profetas trouxeram a mensagem, o leite do esclarecimento, mas que os conterrâneos não conseguiram primeiro purificar o coração, purificar o íntimo. Com isso, e a gente encontra isso mesmo lendo o Velho Testamento. É erros e acertos. Nós vamos encontrar lá, muitas das vezes, os profetas, eles falando de Deus e traindo uns aos outros. Vários casos, várias histórias de rei Davi, e de todos eles falhavam. Então, ou seja, a hora era bom e era mal, era justo e era injusto, ao mesmo tempo. E isso acontece conosco também. Quantas das vezes nós conseguimos tomar uma postura que as pessoas olham para a gente e falam assim: ó, você está evoluindo, hein? Está melhorando. Passa 2 minutos a você brincando e xingando com as pessoas.